Todos esses aspectos aqui para você que nos acompanha. Estamos com Débora Bergamasco, Basília Rodrigues e também Juliana Lopes, que vão explicar quais são as áreas e quais são as frentes de trabalho. E a dificuldade, né? Juliana vem contar aqui sobre a dificuldade de você conseguir chegar até alguns locais, porque com o tempo fechado, aeronaves não conseguem nem se aproximar para retirar essas pessoas. E o governo torce que elas consigam sobreviver sem alimento, sem qualquer assistência, dormindo em cima de um telhado até que a aeronave consiga chegar até lá. E vamos aqui separando então os nossos trabalhos. Eu começo com a Débora Bergamasco em Brasília, que nos traz essa apuração de um aspecto dessa frente de trabalho. O que você soube, Débora, e para onde deve ir a ajuda que você teve acesso à informação? Bom dia, Elisa, Basília, Juliana, todos que nos acompanham. Agora cedo, um pouco antes de embarcar na comitiva presidencial, nós conversamos com o ministro dos Transportes, Renan Filho, porque ele vai cuidar da ajuda às rodovias. Então, olha, ele me disse, anotei aqui, ele me disse o seguinte, esse recorte de ajuda que eu trago, Elisa, é sobre rodovias. Então, ele diz que é o seguinte, há vários pontos de interrupção parcial e até total em rodovias federais, em rodovias estaduais, em estradas vicinais, em acessos, quedas de pontes. Então, a gente sabe que o ir e vir das pessoas está absolutamente comprometido. Então, ele tem essa preocupação. Disse que lá, quando chegarem lá em Santa Maria, farão anúncios, eles vão vistoriar o local, que é o tal do sobrevoo que o governador falou, mas vão vistoriar os locais e anunciar as medidas que o governo federal pode adotar e ajudar, né, em apoio à recuperação de estradas, à desobstrução de estradas, à reconstrução de pontes, enfim, várias frentes, né? Não só as medidas, mas também os prazos, em quanto tempo, né, o dinheiro pode ser liberado, em quanto tempo fazer um provisionamento, fazer uma previsão, uma previsão de como e quando essas medidas podem ser adotadas. Agora, importante, outra informação que eu apurei é que o ministro dos Transportes e os outros ministros que estão nessa comitiva presidencial estão voando aí para o Rio Grande do Sul, estão despachando no avião. Então, tem coisa que a gente não tem como adiantar aqui, porque eles estão despachando no avião com o presidente para acertar as possibilidades e depois vai depender também, as medidas anunciadas, vai depender também da conversa com o governador Eduardo Leite, da conversa pós-vistoria e também da conversa com os prefeitos. Pois é, de que maneira vão conseguir viabilizar e se o que o governo federal pode colaborar agora ou pensa se é exatamente aquilo que o governo do estado precisa receber, né? Porque muitas vezes você tem uma soma de esforços que, na verdade, às vezes acaba criando uma bagunça do ponto de vista de, gente, para lá, agora a gente precisa disso. Daqui a pouco a gente fala sobre esse próximo assunto. Basília Rodrigues também está aqui com a gente para contar o que você soube, Basília, de que maneira a sua fonte de apuração pretende mandar alguma ajuda. É em moradia? É em estrada? É alguma medida que diga respeito à saúde, aos hospitais? Qual que é a tua frente de informação, Basília? Bom dia. Oi, bom dia, Elisa, Juliana, Débora, todo mundo que está com a gente aí no Live CNN. Historicamente, independentemente do espectro político, né, momentos de tragédia também são utilizados para a visibilidade das autoridades que cuidam, né, seja em esfera local, nacional, porque eles ficam com muitas cobranças em cima deles, cobranças legítimas sobre o que pode ser feito e como evitar, né, que desastres como estes que a gente está vendo venham a se repetir. Olha, o governo federal, muito cobrado pelo governo local, o governo de Eduardo Leite, fez já uma série de anúncios, Elisa, até antes mesmo dessa ida do presidente Lula ao Rio Grande do Sul, que acontece hoje. Você tem uma mobilização generalizada, Ministério da Defesa, cidades, desenvolvimento regional, desenvolvimento social também, em torno deste problema, que é uma condição climática sobre a qual o Rio Grande do Sul está sujeito, muitas chuvas, inundações, alagamentos, mas que a população vê isso
todos os anos. Então, o que pode ser feito para prevenir? Quando a gente vê a hora do desastre, da tragédia, os recursos vêm do Ministério de Desenvolvimento Regional, o MDR. Mas quando a gente pensa num planejamento, como tornar essas cidades mais resilientes, aí os recursos vêm do Ministério das Cidades, que cuida da prevenção. Eu falei com o ministro dessa pasta, que é o Jader Filho, ele teria um encontro hoje com Lula, a gente até antecipou isso no Live CNN, mas no lugar do encontro para discutir medidas, o ministro foi nessa comitiva com o Lula para o Rio Grande do Sul. Ele disse que haverá destinação de recursos via PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Seleções, que é o nome usado nesse terceiro mandato de Lula, para obras em costas e também obras de drenagem. Tem os números globais, então tudo que o governo vai investir no Brasil. 1,6 milhão de reais em encostas, 4,4 milhões de reais em drenagens. Parte disso, e a gente não sabe ainda o valor específico, parte disso vai para o Rio Grande do Sul. De acordo com o ministro Jader Filho, o Estado vive um pouco de cada coisa quanto a esses problemas ambientais e de cidades que acabam deixando as comunidades mais vulneráveis a estas cenas e desastres, né? Consequências que a gente tem falado aqui na programação da CNN. Mas que o problema em costas e drenagens é um dos principais, que o governo federal poderá intervir, né? Ou seja, de uma maneira positiva, intervir com recursos. Então, tem dinheiro para agora, que a gente ainda não sabe sobre o resgate das pessoas, mas já tem um envio de um efetivo via Ministério da Defesa, com ampliação do número de pessoas, de homens do Exército, Marinha, Aeronáutica, que estão sendo encaminhados para lá. E também tem esses recursos do depois que essa água baixar, que eles vão ter uma noção mais concreta do alcance do prejuízo, né? De dimensionar os efeitos dessas fortes chuvas que não acabaram e figuram como uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Depois que a água baixar, e aí, infelizmente, a gente vai ter de maneira mais concreta a contabilidade de mortos e de rastros dessa destruição, aí tem que entrar dinheiro para reconstruir e prevenir que encostas deslizem, que as casas vão ao chão e que a população, as famílias, fiquem ilhadas, né? Como você falou, em cima de teto, esperando que um helicóptero chegue e possa salvá-las. Pavoroso, né? Imaginar que agora, nesse momento, você tem as pessoas, desde quando a gente está cobrindo, anteontem começaram os problemas, pessoas que ainda estão ilhadas, à espera da chegada de uma aeronave, sem sinal de celular, sem ter noção nem se alguma ajuda vai aparecer. Aí algumas imagens aparecendo para vocês, enquanto a gente vai narrando aqui o que está acontecendo.